Amém, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Glória a Deus, que tempo precioso na presença do Senhor, que privilégio podermos nos reunirmos como igreja nesse lugar. Pela manhã, no culto das 9 horas, tivemos também um tempo muito precioso na presença do Senhor, muitas famílias estiveram pela manhã conosco, e nós cremos que está sendo do mesmo jeito agora à noite, essa presença maravilhosa do Senhor nesse lugar, amém? E eu quero louvar a Deus pela sua vida, que enfrentou esse frio, que enfrentou essa chuvinha aí, obrigado, Tainá, e que decidiu vir buscar a presença do Senhor e veio também ouvir a voz do Senhor. Deus já tem falado com você nesse lugar, amém? Amém. Glória a Deus. Antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero já agradecer a visita da Cariane. Cariane, Deus abençoe você, minha irmã, que bênção ter conosco, seja bem-vinda, se sinta em casa, que o Senhor possa falar muito ao seu coração nessa noite e que você se sinta bem acolhida no nosso meio, tá bom? Nós louvamos a Deus pela sua vida. É a aluna do Falcone, então é conhecida da tia Ângela, que bênção, glória a Deus. Que bom que você nos encontrou e esperamos que você permaneça, em nome de Jesus. Também queremos agradecer a visita do Ivaldo também, que está conosco. Foi beber água? Tá bom. Quando ele voltar, a gente agradece ele a visita, então. Amém, amados? Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no livro de Josué, capítulo 1. Eu quero partilhar com você hoje o tema da mensagem, é tomando posse da nossa terra prometida. Tomando posse da nossa terra prometida. E nós vamos usar esse texto maravilhoso para falar desse tema. Enquanto o nosso irmão Nathan não vem aqui, eu já quero chamar aqui a dona Roberta, que também vai dar um testemunho para nós aqui. Ela ficou um pouco com vergonha na hora dos testemunhos, mas ela criou coragem, o Espírito Santo encorajou ela e ela quer dar o testemunho. Boa noite, graça e paz, irmãos. O testemunho que eu quero contar é que, se eu chorar, é que eu fiquei desviada por 30 anos dos caminhos do Senhor. E daí eu vinha na igreja, a Juliana trazia eu na igreja, mas eu vinha assim, obrigada. Do jeito que eu chegava, eu saía vazia. Tinha uma tristeza no meu coração, não dormia de noite, ficava virando na cama. E com aquela tristeza. Aí teve um domingo que o Ed falou assim, ele deu um exemplo do rato morto, que ele estava no capô do carro. Ele falou assim, coloca seus vícios no papel que a gente não vai ler, mas a gente vai orar. Eu coloquei um dos vícios, porque eu tinha muitos. Tinha um que eu achava que se eu não fizesse aquilo, eu ia morrer, que eu não conseguia ficar sem. E um era a bebida. Chegava na sexta-feira, eu corria nos mercados, procurando promoção, enchia a geladeira de cerveja. Bebia sexta, sábado e domingo, para ficar feliz. E eu falava assim, eu estou triste, vou beber para ficar feliz. Era momentânea, acabava de beber, aquilo ficava ruim com o estômago, a tristeza voltava e nada. A partir daquele dia, chegou na sexta-feira da semana que começou, eu falei, eu não vou comprar. Eu não comprei, não sinto vontade, estou liberta em nome de Jesus. E também quero falar do encontro, que eu fui lá no encontro. Gente, precisa, quem não foi, vai, porque é impactante. O que o Senhor fala com a gente, o que Ele faz na vida da gente. Eu já estava feliz. Depois do vício, eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me perdoou de tudo que eu fiz de pecado, coisas feias, que não te agradava, o Senhor me renova com o Espírito Santo. Um dia a pastora estava orando aqui, ela falou, abre a mão para receber. Eu abri, eu fui de novo, porque quando eu aceitei Jesus, que eu era adolescente, eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí fui renovada de novo com o Espírito Santo. Aquilo, eu fiquei muito feliz. Aí depois do encontro, a gente sai de lá, eu não lembrava que tinha mundo lá fora. Eu queria ficar lá mais um pouco, não sentir frio,
não sentia nada, não lembrei dos meus cachorros, que eu fiquei preocupada com meus cachorros, mas nem lembrei que eles existiam. Eu queria ficar só lá, sentindo a presença de Deus, que aquilo é maravilhoso. E eu saí de lá assim, vida nova. Aquela vida velha não tem mais. Aquilo lá ficou tudo para trás. Então eu quero falar que quem não foi, vai, que tem muita coisa que a gente não pode contar, porque senão perde a graça. Mas é maravilhoso. E a outra bênção que eu quero contar, que o Senhor me deu essa semana, mais um carro novo. Eu já tinha um carro novo, e o Senhor me deu mais um. Eu vendi aquele e peguei outro 0. Em nome de Jesus, que é para a glória dEle. Porque tudo é para Ele. Fala assim, é um luxo, quem pode é um luxo às vezes, né? Mas é para Ele. É Ele que dá para a gente. A gente não merece. E eu falei para Ele o dia que a gente foi, falei, Senhor, estou tão feliz com o que eu tenho, muito feliz. Mas se for lá e for da Tua vontade, que dê tudo certo. Saí de lá que já tinha comprado. Eu nem achava que ia comprar, mas saí de lá já tinha comprado. Quer dizer, foi Ele que preparou, porque a gente não é merecedor de nada. Mas eu penso assim, eu agradeço Ele, só de eu sentir a presença dEle na minha vida, que eu não tinha. Eu ficava bolando na cama, não dormia. Sei lá se era de pensar, era que o inimigo preparando os laços, jogando a gente no pecado. E daí, que nem eu falei para o Renato, com a Juliana ontem, a gente vê assim uma pessoa no pecado, se a gente não tem o olhar de hoje, a gente fala assim, é normal o que ele está fazendo, é tudo normal. Não é normal. Hoje a gente vê que não é normal, que Deus não se agrada, mas a gente tem que pedir força para Ele. Quem tem um vício, alguma coisa, pedir força para Ele, mas tem que abrir o coração. Abre o coração, que Ele está batendo. E se a gente abrir, Ele entra e liberta. Em nome de Jesus. Uma nova criatura. Amém. Glória a Deus. Né, para os irmãos que estão nos visitando, esse encontro com Deus que a Roberta falou é um retiro espiritual que nós fazemos uma vez por ano na igreja. E realmente é isso aí que aconteceu, né? É isso que acontece com a vida das pessoas que participam, né? Você que ainda não participou, nós motivamos vocês a participar. Ivaldo, seja bem-vindo, tá? Deus abençoe você, meu irmão. Que bênção, estando conosco, visitando. Se sinta à vontade no nosso meio, tá bom? Essa casa é sua. Nós queremos desde já agradecer a sua visita e esperamos que você seja bem acolhido nesse lugar, tá bom? Glória a Deus. Vamos então partilhar a palavra do Senhor? Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Você pode acompanhar através da sua Bíblia. Também o Diogo vai projetar para nós aí. Josué, capítulo 1. Você pode acompanhar através da projeção ou através do seu celular. Mas vamos ler junto essa história, vamos acompanhar juntos essa história. Amém? Vamos todos agora nos concentrar. Amém? Vamos aquietar agora o nosso coração e vamos concentrar, né? E dar toda a atenção que a palavra do Senhor merece nesse momento em nome de Jesus. Josué, capítulo 1. Amém? Isso. Diz assim o texto. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida.
assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi eu que te ordenei? Ser forte e corajoso? Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém, amados? Esse texto é um texto maravilhoso. Todos nós poderíamos trocar o nome de Josué aqui pelo nosso nome, né? Quando você se sentir desanimado, quando você se sentir abatido, entristecido, amedrontado, lê esse texto e troca lá o Josué pelo seu nome, e você vai se sentir encorajado, em nome de Jesus. Porque, amados, essa é uma promessa de Deus maravilhosa para Josué, e a pergunta é, essas promessas, essas verdades que o Senhor falou a Josué, valem para nós hoje também? Você acha que sim ou não? Sim. Glória a Deus, é isso mesmo. E todos nós temos a nossa terra prometida para conquistar. Amém? Aquele povo, Deus estava falando para Josué referente à promessa, de um lugar em que o povo iria habitar. E amados, trazendo para os nossos dias hoje, todos nós temos uma terra prometida para conquistar. Todos nós temos projetos, amém? Todos nós temos sonhos, anelos que estão no nosso coração, em todas as áreas da nossa vida, Todos nós temos promessas de Deus para nós hoje. Eu tenho certeza que você tem uma promessa de Deus para a sua vida, seja na sua família, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, Essa terra prometida nos fala das promessas de Deus hoje para nós. Você consegue nesse momento pensar quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você consegue se lembrar daquilo que Deus prometeu para você? Você consegue pensar agora em sonhos e projetos que Deus um dia colocou no seu coração e que você ainda não alcançou? Seja na área familiar, seja na área emocional, seja na área profissional, seja na sua vida espiritual. Você consegue pensar em sonhos, projetos, promessas que Deus falou para você? Eu tenho certeza que sim, Todos nós temos uma promessa de Deus para nós. Se você acha que você não tem nenhuma promessa de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, você vai encontrar lá centenas de promessas de Deus para a sua vida, para todas as áreas da sua vida. Então, querido, não existe cristão sem promessa de Deus, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, não existe cristão sem promessa de Deus. Glória a Deus. Amados, nesse texto nós podemos aprender algumas verdades e alguns princípios que Deus traz para Josué, para que Josué pudesse tomar posse, conquistar a terra prometida. Todos nós queremos sair do lugar da promessa para o lugar da conquista, amém? Todos nós queremos sair do lugar dos sonhos para o lugar de viver os sonhos, é verdade ou não é? E nesse texto nós podemos aprender alguns conselhos que Deus traz para Josué e que esses conselhos também servem para nós, para podermos viver os nossos sonhos, as nossas promessas. Mais uma vez, quantos desejam viver as promessas de Deus? Amém. Então, o primeiro conselho que você deve entender nessa noite é que para viver as promessas de Deus, para conquistar a nossa terra prometida, olha aqui para mim, vocês estão aqui comigo? Diga amém. É preciso tirar os nossos olhos da crise e crer que Deus está no controle. Eu vou repetir, para você tomar posse da sua terra prometida, você precisa tirar os seus olhos da crise.
e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus começa dizendo assim para Moisés, para Josué: Josué, Moisés está morto, mas agora você e esse povo atravesse esse Jordão e tome posse da terra que eu prometi para vocês. Deus vem para Josué, né? E eu imagino que Josué devia estar com o coração entristecido, o povo devia estar com o coração angustiado, provavelmente a crise estava instalada no meio deles, porque eles estavam acostumados há 40 anos ser guiados por Moisés. Há 40 anos eles estavam acostumados de Deus falar através de Moisés. E de repente o maior líder, né, aquela pessoa que Deus usou tremendamente, o melhor e o maior líder que eles tiveram até aquele momento, estava morto. Então provavelmente Josué e todo o povo estava muito preocupado. Como é que vai ser agora? Será que nós vamos conseguir entrar nessa terra? Porque Moisés morreu. Havia muito medo, havia muita angústia, havia muitas dúvidas no coração das pessoas. Muitas vezes nós nos encontramos assim, diante de uma crise, né? Mudou o governo, mudou a economia, né? Como é que vai ser agora? Fui mandado embora do trabalho, né? De repente apareceu essa doença, sabe, amados? Preste atenção aqui em mim. O mundo está em crise. O mundo está em crise desde que o pecado entrou na história da humanidade. Desde o jardim do Éden, o mundo está em crise, querido. E a crise no mundo não vai acabar enquanto o pecado estiver reinando nesse mundo. Mas eu e você não somos chamados para olhar para as crises. Deus falou através da Juliana um texto muito importante, né? Que nós devemos deixar todo embaraço e todo peso que o tempo todo está vindo sobre nós e colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o mesmo que Deus está dizendo para Josué. Josué, Moisés morreu, mas eu continuo governando a vida de vocês. Josué, Moisés morreu, mas eu continuo sentado no trono. Sou eu que vou guiar vocês, sou eu que vou levar vocês. Amados, você precisa entender algo nessa noite, se você deseja conquistar a sua terra prometida. A sua vida pode estar um caos. A sua vida profissional pode estar um caos. O seu casamento pode estar um caos. No seu trabalho as coisas podem estar em caos. Dentro da sua família as coisas podem estar um caos. As suas emoções podem estar um caos. Mas Deus não está. O mundo pode estar em crise. As pessoas podem estar em crise. A nossa economia pode estar em crise. A nossa política pode estar em crise, mas Deus não está em crise. Você crê nisso, meu irmão? Deus continua reinando e governando as nossas vidas. Quem governa a sua vida não é a crise. Quem governa a sua vida não são os seus problemas. Quem governa a sua vida não é aquilo que você está vendo com os seus olhos. Quem governa a sua vida é Jesus Cristo, amém? Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Os problemas não são o Senhor da sua vida. As lutas, as dificuldades não são o Senhor da sua vida. Quem determina a sua vida não são os seus problemas. Quem determina a sua vida não é o presidente desse país, não é a economia desse país, não é a política desse país. Quem determina as coisas na sua vida, quem direciona a sua vida, quem governa a sua vida, quem reina na sua casa é o Senhor Jesus Cristo. Então você deve confiar nele. Por isso Deus fala para Josué: Josué, Moisés morreu, mas quem leva vocês, quem irá levar vocês não foi Moisés, quem irá levar vocês não é você, quem irá levar vocês sou eu vou conduzir vocês para a terra prometida. Queridos, é o Senhor Jesus que vai conduzir você e eu à nossa terra prometida. Você crê nisso? Amém? Por isso,
primeiro conselho que Deus dá então para Josué: Josué, tire os seus olhos da crise e creia que eu estou no controle. Nós cantamos uma canção, nosso Deus é soberano. Você sabe o que é soberano? O Senhor governa todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é sobre, Ele está acima. Ele é maior do que todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Então tire os seus olhos da crise. Tire os seus olhos das circunstâncias. Amém? Segundo conselho, você precisa sair do deserto e atravessar o seu Jordão. Você precisa sair do seu deserto e atravessar o seu Jordão. Agora, passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Amados, nós não fomos chamados para viver no deserto. Nós podemos até passar por ele, mas nós não podemos e nós não fomos chamados para ser enterrados no deserto. Querido, o deserto nos fala desse lugar de crise, desse lugar de dificuldade. Deserto nos fala de uma temporada de desafios na nossa vida. Mas preste atenção, a nossa vida não pode ser só problemas. O normal da nossa vida não pode ser problemas, dificuldades, lutas, crises. Iremos passar por elas, mas não deve ser o normal da nossa vida. Amados, nós precisamos entender que para sair desse lugar do deserto, para sair desse lugar de crise, nós precisamos atravessar o nosso Jordão. O que significa o Jordão? Todos nós temos um Jordão para atravessar. Jordão significa decisão. Decisão. Decisão de quê? Decisão de avançar. Decisão de dar o primeiro passo. Depois Deus mostra o caminho. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, para o quê? Para uma terra que eu vou te mostrar. Olha só que desafio Deus dá para Abraão. A primeira coisa que Deus faz para Abraão é tirar ele do lugar que ele está. Deus fala para Abraão: Abraão, sai primeiro, depois eu vou te mostrar o lugar que eu vou te levar. Queridos, nós precisamos ter disposição de ouvir a Deus. Nós precisamos tomar a decisão de dar o primeiro passo. A gente dá o primeiro passo, depois Deus abre o mar. Amém? Foi assim com o povo de Israel. Às vezes nós queremos que Deus fale exatamente o que vai acontecer no caminho inteiro. Tem pessoas que só dão o primeiro passo se saberem tudo que vai acontecer. Não, só sai daqui se o senhor souber exatamente o que vai acontecer. Querido, isso não é fé. Fé, por isso que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele obedeceu, ele creu, sem saber o que viria pela frente. Você crê, querido? Sem saber como as coisas vão ser? Você confia sem saber como as coisas vão desenrolar? Isso é fé. Agora, se você só crê, se você só se movimenta, se você saber exatamente como vai ser o processo inteiro, isso não é fé. Quando o povo está diante do Mar Vermelho, eles olham para trás, vem Faraó e o exército. Então o Faraó e o exército estão atrás deles, o mar está na frente deles e o povo se desespera. O povo se sentiu encurralado. O que nós vamos fazer agora? E eles começam a pressionar Moisés. Moisés, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui diante desse mar, atrás vem o exército Faraó. Para onde nós vamos? O que nós fazemos? Eles se sentiram perdidos, encurralados, sem saber o que fazer. Talvez você se encontre nessa noite assim, sabe, encurralado, sem saber o que fazer. Você não sabe se vai para frente, se vai para trás, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Você não sabe se você fica. Sabe, querido, você está como aquele povo. E muitas vezes nós estamos assim, nós chegamos diante de Deus com essa sensação de perdido, de estar encurralado. E olha só o que Deus fala para Moisés. Moisés, para com esse negócio. Para de ficar perguntando para onde vocês vão.
avancem. Diga ao povo que marche. Mas o mar está na frente deles. Diga ao povo que marche. Mas tem um mar, tem um obstáculo na nossa frente. Como é que nós vamos? Não tem nada aqui. Diga ao povo que marche. O que Deus queria? Por que Deus está insistindo para o povo marchar? Porque primeiro, querido, você precisa dar o primeiro passo. O caminho vem depois. Primeiro dá o primeiro passo. O mar se abre depois. Primeiro você dá o primeiro passo. O milagre vem depois. Você está entendendo, querido? A pastora ministrou domingo passado que os que esperam no Senhor andam, correm. Mas tem gente que está esperando no Senhor assim, como diz a pastora, né? Estou esperando em Deus. Estou aqui. Mas você não vai fazer nada? Não, estou esperando no Senhor. Querido, isso não é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Sem saber como as coisas vão lidar. Sem saber como as coisas vão desenrolar. Você só crê que o Senhor vai conduzir você no lugar da promessa. Você está entendendo nessa noite? Diga amém. Amém. Querido, dê o primeiro passo para sair desse deserto que você está. Deus não vai te livrar desse deserto. Deus não vai te livrar você dessa crise se você não der o primeiro passo. O milagre não vai operar, o mar vermelho não vai se abrir, o Jordão não vai se abrir, não vai ter terra prometida se você não tomar a decisão de dar o primeiro passo. O que é que te impede nessa noite de te dar o primeiro passo, querido? Então, esse é o segundo conselho que Deus dá para Josué. Josué, sai desse deserto e entra, atravessa o Jordão. O terceiro conselho é, você precisa vencer o desânimo e o medo. Nós precisamos vencer o desânimo e o medo. Olha só que interessante, Deus, só nesse capítulo Deus repete quatro vezes essa expressão, seja forte e corajoso. Olha para o teu irmão e fala assim, seja forte e corajoso. Olha que mais interessante ainda, a expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Olha só, que interessante, a expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Quantos dias tem um ano? Então, querido, você tem um ano, você tem todo ano uma palavra de fé e ânimo de Deus para a sua vida. Não temas, não temas. Por que Deus insiste tanto em nos encorajar, em sermos fortes e não termos medo? Porque o medo e o desânimo podem ser grandes empecilhos na nossa vida. Olha só, olha aqui para mim. Vocês estão aqui comigo? Diga amém. Amém. O medo e o desânimo, eles têm o poder de te paralisar. Se você não tomar cuidado com o medo e com o desânimo, eles podem sabotar, eles podem te impedir de conquistar a sua terra prometida. De você chegar no lugar da promessa de Deus, de você chegar, de você viver os sonhos de Deus para a sua vida. Por isso que, olha só que interessante, eu vou voltar novamente porque nós não havíamos combinado, mas Deus testificou através da palavra que a Juliana falou no começo do culto. Deus fala, olha só o que Deus fala através do apóstolo Paulo em Hebreus, quando ela leu esse texto para nós em Hebreus capítulo 12. O autor vai dizer assim, preste atenção naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que eu e você não desanimássemos. Olha só, o autor está dizendo assim, Jesus suportou grande oposição, para que eu e você não desanimássemos na nossa fé. Por que o autor está dizendo isso? Porque ele sabe que o desânimo pode ser um grande empecilho. Como é que está o seu coração hoje, em relação aos sonhos de Deus, às promessas de Deus para a sua vida? Você está com o coração cheio de ânimo, com o coração cheio de fé? Ou você se encontra nesses dias desencorajado?
você se encontra com medo, paralisado, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Como que Deus encoraja Josué? Deus usa 3 palavras para encorajar Josué. Primeira, Josué, creia na minha promessa. Você vai herdar. Você e esse povo vão herdar a terra que eu prometi. Deus lembra Josué da promessa dele. Deus fala assim para Josué: Josué, eu vou cumprir o que eu prometi. Vocês vão chegar nesse lugar. Presta atenção em quem está te prometendo. Eu sou Deus. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Se eu disse para Moisés, se eu disse para Abraão, para os seus pais que vocês vão herdar, então vocês vão herdar. Então, Deus encoraja Josué, lembrando Josué da promessa que ele fez. Querido, se você quer ser encorajado, lembre-se que quem prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Se foi Deus que prometeu, se foi Deus que disse para você, confia, porque Ele vai cumprir, querido. Ele vai cumprir. Ele não é homem e nem filho do homem. Ele é fiel. Como diz o Renato na devocional que eles aprenderam essa semana, Deus é imutável, Ele não muda. O mesmo Deus que levou Josué e o povo para a terra prometida é o mesmo Deus que está prometendo para você hoje. E Ele vai cumprir. Então, a promessa encoraja o nosso coração. Deus também usa outra expressão para encorajar Josué. Ele fala assim: Josué, a minha presença vai com você. Você não está sozinho. Eu estarei com você aonde quer que você andar. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar como herança. Aonde você for, eu vou com você. Então, querido, o que nos encoraja nessa noite, o que faz com que o medo saia do nosso coração, é nós crermos, é nós confiarmos que a presença do Senhor está conosco. Querido, se o Senhor está conosco, nós podemos ter paz. Se o Senhor está conosco, nós podemos descansar nele. Se o Senhor está conosco, nós podemos confiar que Ele vai à nossa frente. Amém? A outra expressão que Deus usa para encorajar Josué: Josué, obedeça à minha vontade. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer tudo aquilo que eu mandei, tudo aquilo que eu lhe ordenei. Não se desvie da minha palavra nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Querido, presta atenção aqui em mim. Vocês estão aqui comigo? Diga amém. Sabe o que encoraja nosso coração? É saber que foi Deus que nos enviou. Quando nós fomos chamados para vir para Piracicaba, muitos irmãos aqui percebiam o quanto eu estava inseguro. É verdade, não é, né? Os irmãos assim percebiam a insegurança. Porque o medo e a insegurança, nós lidamos com isso o tempo todo. Sempre que estamos diante de desafios que Deus coloca diante de nós, o medo e a insegurança tentam nos paralisar. E não foi diferente comigo, com a pastora. Principalmente comigo, era visível, os irmãos, era visível o quanto eu estava com medo, o quanto eu estava inseguro. Por quê? Porque eu estava numa igreja que eu e a pastora estávamos plantando, cuidávamos de 30 pessoas, de repente, da noite para o dia, o bispo liga para nós e fala assim: ó, vocês vão para Piracicaba, e de repente nós estamos numa igreja com mais de 100 pessoas, né, numa cidade que era 4 vezes maior do que a cidade que nós morávamos. Então, amados, havia muitos receios, muitas dúvidas, havia medo no nosso coração. Será que nós vamos conseguir? Qual era o medo? Será que nós vamos dar conta dessa obra? Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos conseguir corresponder a tudo isso? E sabe o que encorajou as nossas vidas? Olha aqui para mim. Sabe o que encorajou as nossas vidas? Saber que não foi eu que pedi para estar aqui. Saber que não foi eu que busquei esse lugar. Saber que foi o Senhor que me trouxe até aqui. Foi o Senhor que me enviou. E o Deus que me enviou, o Deus que me mandou, Ele iria me capacitar. Ele iria preparar tudo para mim e para a minha família, para que a gente tenha condições de cumprir.
esse propósito e essa missão que Ele colocou nas nossas mãos. Amados, saber que nós estamos seguindo a vontade de Deus encoraja nosso coração, conforta o nosso coração, querido. Então, se você está sentindo medo, se você está se sentindo preocupado, receioso por alguma coisa que você está enfrentando nesses dias, se você quer se sentir encorajado, lembre-se que foi o Senhor que te enviou, foi o Senhor que te mandei. Deus fala para Josué: Josué, não foi eu que te mandei? Ser forte e corajoso, Josué. Foi eu que estou falando, é eu que estou te enviando. Então somente seja forte e corajoso. Mais uma vez, fala para o teu irmão, para a tua irmã assim: seja forte e corajoso. Glória a Deus. Para nós encerrarmos então, esses princípios que nós podemos seguir para tomar posse da nossa terra prometida. Último conselho que Deus dá para Josué: é preciso caminhar segundo a palavra de Deus. Olha só o que Deus fala para Josué: Josué, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amados, Deus está falando para Josué assim: Josué, se você me obedecer, se você cumprir a minha vontade, se você obedecer a minha palavra, o que eu escrevi para você, se você obedecer a minha palavra, você vai ser bem-sucedido. Se você obedecer essa minha palavra, tudo que você fizer, você vai prosperar. Olha só que interessante. Quando Deus fala para Josué, já havia a palavra de Deus para ele, não havia? Mas eram o quê? Eram apenas 5 livros. Josué só tinha 5 livros. Quais eram os livros? Porque Moisés havia escrito Gênesis, Êxodo, né? Quem sabe a musiquinha da escola dominical sabe de cor a sequência dos livros. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômios e Levíticos. E olha só, vocês estão aqui comigo? Diga amém. Josué tinha como guia apenas 5 livros que Deus havia escrito e direcionado a vida dele. E ele fez grandes coisas na mão do Senhor, amém? Josué conquistou a terra prometida, conquistou ou não conquistou? Com apenas 5 livros. Agora, imagina eu e você que temos, olha o tamanho dessa Bíblia aqui. Nós temos quantos livros na Bíblia? 66 livros, amado. Você tem 66 vezes mais chance de ser muito mais bem sucedido do que Josué. Sabe por quê, querido? Porque você tem toda a palavra de Deus à sua disposição hoje. O que nós precisamos fazer para sermos bem-sucedidos, querido? Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Sabe o que isso nos fala? Nós precisamos andar em santidade. Olha aqui para mim, presta atenção aqui em mim. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com qualquer outra coisa fora daquilo que Ele já disse na sua palavra. Então, nós precisamos tomar cuidado se nós não estamos tentando buscar sonhos, projetos ou promessas que Deus não fez. Você está entendendo nessa noite? O compromisso de Deus é com aquilo que Ele já prometeu. Então, se Ele prometeu algo para você, eu tenho certeza que aquilo que Ele prometeu está alinhado com a sua palavra. Então, nós precisamos fazer uma reflexão nessa noite. Os seus projetos, as suas promessas, os seus sonhos estão alinhados com a palavra de Deus? Se está alinhado, você pode confiar que o Senhor vai cumprir, Ele vai conduzir. Você vai ser bem-sucedido. Mas se você não está alinhado, se você está indo por um caminho que Deus não mandou você ir, se você está fazendo algo que Deus não mandou você fazer, então você não pode contar com a presença de Deus.
Você está entendendo essa noite? Diga amém. Depois que Josué e o povo atravessam o Jordão e eles começam a tomar posse da terra prometida, houve uma cidade em que Deus deu a seguinte orientação para Josué: Josué, a próxima cidade que vocês vão enfrentar é a cidade de Ai. E nessa cidade, eu quero que vocês vão lá e destruam essa cidade e não peguem nada dessa cidade. Porque as coisas que tem nessa cidade são todas consagradas a ídolos. Então eu não quero que você e nem o povo pegue nada dessa cidade. Deus deu orientação para Josué, clara? Sim ou não? Josué passou a orientação para o povo, sim ou não? Então o povo sabia o que devia fazer, sim ou não? E eles foram, e eles derrotaram, aliás, eles foram. Mas sabe o que aconteceu? Eles foram derrotados. E Josué chega para Deus e fala assim: mas o que aconteceu? O Senhor mandou a gente ir. E essa cidade era uma cidade tão pequena assim que Josué falou assim: não compensa nem gastar todo o exército. Vamos mandar só metade do exército para lutar contra eles. Porque não vale nem a pena, deixa a outra metade descansar. Era uma cidade pequena, era um pequeno obstáculo. Era um pequeno probleminha que estava diante deles. Mas eles tomaram um sacode naquele dia. E muitos dos soldados morreram, porque eles foram derrotados. E Josué foi para a presença de Deus perguntar o que tinha acontecido, porque Deus havia falado para eles irem e que eles iriam ser bem-sucedidos, mas eles não foram bem-sucedidos. E Deus fala para Josué: Josué, por que você está lamuriando aqui, reclamando na minha presença? Vocês pecaram. Vocês desobedeceram o que eu ordenei. Vocês não cumpriram o que eu orientei vocês. E eles descobriram que uma das famílias, uma das tribos de Israel havia descumprido a direção do Senhor, de não levar nenhum objeto da cidade que eles haviam entrado. Queridos, eu vou repetir para você nessa noite. Deus, Ele está comprometido com a sua palavra. Então, nós precisamos fazer uma reflexão no nosso coração nessa noite. Será que eu estou alinhado com a palavra de Deus? A minha vida está alinhada com a vontade de Deus? Porque se nós queremos conquistar a nossa terra prometida, nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Você está entendendo nessa noite? Diga amém. Amados, Deus deseja que eu e você possamos experimentar das suas bênçãos. Deus deseja fazer eu e você, homens e mulheres bem-sucedidos. Deus deseja levar eu e você ao lugar da promessa, ao lugar de viver os nossos sonhos. Mas primeiro, nós precisamos tirar os nossos olhos da crise e colocar os nossos olhos no Senhor, amém? Segundo, nós precisamos sair do deserto e atravessar o nosso Jordão. Nós precisamos dar o primeiro passo, amém? Nós precisamos tomar a decisão de dar o primeiro passo. Terceiro, você precisa vencer o desânimo e o medo no seu coração. Você precisa vencer o desânimo e o medo. E quarto, você precisa caminhar segundo a vontade de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quantos creem nessa verdade, nessa noite? Eu quero orar com você. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que está diante do seu Jordão. Como eu falei na mensagem, todos nós temos um Jordão para atravessar. Todos nós estamos diante de uma situação em que nós precisamos
dar o primeiro passo. Todos nós estamos buscando viver o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. E nessa noite nós queremos orar com você para que você possa sair do lugar que você está parado. Talvez você já sabe aonde Deus quer te levar. Talvez você já sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida, mas você não consegue sair do lugar. Você está paralisado pelo medo, pelo desânimo. Mas nessa noite o Senhor convida você a dar o primeiro passo, a você ter fé de dar o primeiro passo, depois o caminho vai se abrir diante de você. A dar o primeiro passo, depois o Senhor coloca o chão sobre os seus pés. Você é desafiado, queridos, a avançar. A palavra de Deus fala assim: nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para a glória de Deus. Se você deseja avançar rumo ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida, se você deseja tomar posse da terra prometida, da sua terra prometida, vem aqui à frente, nós vamos orar com você em nome de Jesus. Nós vamos adorar, enquanto nós cantamos, é o tempo que você tem para vir aqui à frente. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Coloque a mão no seu coração. Ainda dá tempo, você que está sentado, quiser vir aqui à frente. Os intercessores irão tocar na sua vida, você que está aqui à frente. E você vai receber uma oração nesse lugar. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor qual que é o seu obstáculo. Coloque diante do Senhor aquilo que te impede de avançar. Se você tem estado com medo, se você tem estado desanimado, se a dúvida tem tomado conta do seu coração, se você precisa de mais fé nessa noite, nós vamos orar para que o Senhor possa te encher de toda a fé, de toda a convicção, para que o Senhor possa encorajar você nessa noite, para que você dê o primeiro passo, para que você confie, para que você entregue a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos tocar em você agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, Senhor amado, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós colocamos, ó Deus, a vida do Tainan na tua presença, Senhor amado. Oh Jesus, o Senhor venha trazer coragem ao coração dele nessa noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, venha trazer coragem, papai. Oh Espírito Santo de Deus, venha lançar, ó Pai, fora todo medo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, a toda dúvida,
Oh Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que o impede, ó Pai, ó Deus amado, de avançar, ó Pai, de entrar, ó Pai, de tomar posse, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, renova a esperança no coração dele nessa noite, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, renova a alegria, Senhor amado, renova a fé, ó Pai amado, enche ele, ó Pai, ó Deus amado, da alegria que vem do Senhor, ó Pai amado. Oh Senhor amado, ilumina o caminho dele, ó Pai, que ele tenha a força que vem do Senhor, ó Pai. Oh Jesus, levanta ele, ó Pai, levanta ele nessa noite em nome de Jesus, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, a Tua graça, o Teu poder, a Tua graça em nome de Jesus, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, Espírito Santo de Deus, oh Jesus, Senhor amado, nós colocamos a vida do Ivaldo na Tua presença nessa noite, Pai. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos no Senhor, Jesus. Os nossos olhos estão em Ti, Jesus. E nós decidimos nessa noite dar o primeiro passo, Deus amado, em direção à Tua vontade, em direção ao Senhor, ó Pai. Oh Deus, nós cremos, ó Deus amado, e nós confiamos, ó Pai amado, que um caminho se abrirá diante de nós, que o mar se abrirá, ó Pai amado, que o Senhor irá iluminar e nos guiar, ó Pai, ó Deus amado, no lugar que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Nós não sabemos como será, nós não precisamos entender, mas nós cremos, ó Pai, que o melhor do Senhor está por vir sobre as nossas vidas, ó Pai. Oh Deus amado, nós cremos que o Senhor está fazendo tudo cooperar para o nosso bem. Nós cremos e nós confiamos em Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amados, glória a Deus, amém. Você crê que o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida? Amém, glória a Deus, amém. Vamos nos colocar de pé. Nós louvamos a Deus por essa palavra, nós louvamos a Deus pela sua vida, e nós vamos para mais uma semana confiados de que o mar irá se abrir, que o Senhor irá prover, que o Senhor irá cuidar, que o Senhor está guardando, que mesmo que não saibamos como as coisas irão desenrolar, nós sabemos como será o final dessa história, amém? Nós confiamos, esse é o nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos saindo desse lugar com o nosso coração cheio de paz, amém? O nosso coração cheio de fé, amém? Nosso coração cheio de alegria, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a Tua paz, Jesus, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações nessa noite. Que o amor incondicional de Deus Pai, que a graça que há em Cristo Jesus e que as doces consolações do Teu Santo Espírito esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Deseje a ele e a ela uma boa semana em nome de Jesus.